Olá, eu sou o pastor Edmilson Bartolomeu. Que bom você clicou aí em nosso canal. Se você já se inscreveu, dá um like aí e acione o sininho para que venha receber sempre as nossas notificações. Caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva. E você que está nos acompanhando, hoje nós estaremos dando continuidade a uma palavra sobre arrependimento. Lembra? Nós estamos compartilhando uma série de palavras sobre arrependimento. E hoje eu quero compartilhar um texto da Bíblia, do livro dos Salmos, capítulo 32, versos 3, 4 e 5, que dizem o seguinte: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia, diz a palavra de Deus, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, fala o salmista, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Eu já tenho falado para você que, para mim, o salmista Davi é um exemplo de homem de arrependimento, principalmente no Velho Testamento. E hoje eu quero falar sobre 5 passos do verdadeiro arrependimento. 5 passos que uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente, ela precisa dar. A princípio, se eu estou falando do arrependimento verdadeiro, significa que tem o falso arrependimento. E eu creio que você já viveu alguma experiência em relação a alguém que disse ter se arrependido e você chegou à conclusão que ela não havia se arrependido, de repente, mediante as atitudes que ela havia tomado. E hoje eu quero falar com você sobre 5 passos do verdadeiro arrependimento. Quer dizer, uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente, ela precisa dar muitos passos. Muitos passos. Mas hoje eu quero dizer os 5 passos prioritários que essa pessoa precisa dar. Em primeiro lugar, eu diria que essa pessoa precisa reconhecer, assumir o seu erro. Esta é a primeira coisa. Reconhecer, assumir o seu erro é muito importante. O salmista Davi, ele é uma pessoa que reconheceu o seu erro. O capítulo 32 de Salmos e o capítulo 51 é um retrato do reconhecimento do salmista em relação ao seu pecado. Ele chegou numa fase de reconhecer o seu pecado. Olhando a história bíblica da parábola do filho pródigo, lá no livro de Lucas, capítulo 15, nós encontramos aquele moço da parábola contada por Jesus, um momento exato que ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. A Bíblia chega a dizer que ele caindo em si, quer dizer, caiu a ficha. Caiu a ficha e ele percebeu que na casa do pai dele ele tinha tudo, que os empregados do pai estavam numa melhor condição do que ele. Aí a Bíblia diz que ele, caindo em si, declarou para si mesmo: voltarei, irei à casa do meu pai e direi para o meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele caiu em si. Olha, o primeiro passo é esse. Para que uma pessoa se arrependa verdadeiramente, ela precisa cair em si, precisa cair a ficha. Aquele moço da parábola do filho pródigo, ele chegou lá no fundo do poço para perceber o seu erro. O meu desejo, a minha oração é que você não chegue no final do poço, não chegue no fundo do poço para poder se arrepender de alguma falta, de algum erro.
Vamos para o segundo passo. O segundo passo que a pessoa precisa dar depois de cair em si é confessar o seu pecado a Deus. Confessar o seu pecado a Deus. Nesse capítulo 32 que eu li para você do livro de Salmos, o verso 5 diz o seguinte: então reconheci o meu pecado diante de ti, diante de Deus, e não encobri a minha iniquidade. Disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O salmista diz aqui que ele reconheceu o seu pecado diante de Deus. É muito importante você entrar no teu aposento, lá no teu quarto, e ter aquele momento de quebrantamento, aquele momento de reconhecimento diante de Deus, a sua falta, o seu erro, a sua transgressão, aquela bobagem que você fez, que você falou, que você pensou, né? É muito importante você confessar para Deus. A nossa vida deveria ser um ato contínuo de confissão a Deus. Nós temos muita facilidade de pedir, agradecemos muitas vezes, mas confessar os nossos pecados, geralmente nós os confessamos por atacado. Perdoa, Senhor, a multidão dos meus pecados. Geralmente esta é a palavra que nós usamos. Então, o segundo passo, grave aí, o segundo passo é confessar os seus pecados a Deus. O terceiro passo, desses 5 passos que a pessoa precisa dar, é confessar o seu pecado aos homens. Muitas vezes dos nossos pecados nós temos que confessar aos homens. Eu gosto sempre de dar um texto bíblico para nossa reflexão. Diz Tiago, capítulo 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tem muita gente doente da alma, tem muita gente doente fisicamente também, porque não tem confessado o seu pecado a alguém. Às vezes você precisa ir à sua esposa, ao seu esposo, ao seu pai, à sua mãe, a um líder da sua igreja, a alguém da sua empresa, alguém que você cometeu algum delito. É necessário a confissão do pecado a alguém para que venha trazer saúde. Interessante que o salmista aqui no capítulo 32, ele diz o seguinte: enquanto eu encobri, enquanto eu me calei, enquanto eu acobertei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, diz o verso 3. Tá? Não encubra os seus pecados. Você que está nos ouvindo agora, talvez o Espírito Santo está falando no teu coração que você precisa, ao terminar essa reflexão, ir a alguém e a confessar e a pedir perdão. Ir à sua esposa, ir a um parente, ir a um amigo, é muito importante para que Deus traga saúde no seu relacionamento, para que Deus traga saúde na sua vida emocional. Não encoberte o seu pecado. Saia daí, diante dessa tela, após terminar esse momento de reflexão, e confesse o seu pecado. Tem um outro passo, um quarto passo também que eu quero abordar com você, do verdadeiro arrependimento, 5 passos daquela pessoa que se arrependeu verdadeiramente. Está lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, encontrará misericórdia. Tem que abandonar. Diga comigo, eu vou abandonar o meu pecado. Eu decido abandonar o meu pecado. É não cometê-lo mais. Na história bíblica lá da parábola do filho pródigo, aquele moço nunca mais cometeu aquela bobagem de sair de casa. Nós encontramos na Bíblia Davi vivendo uma outra história, abandonou o seu pecado de adultério, se tornou um homem referência. Você pode até ter caído em alguma falta, em algum delito, mas quando você toma a decisão de abandonar o pecado, Deus faz coisas tremendas na sua vida. Então, o quarto passo é abandonar o pecado.
E em quinto e último lugar, quinta e última atitude daquele que se arrepende verdadeiramente é refazer o caminho de volta. É isso aí, refazer o caminho de volta. Nós encontramos na história ainda do filho pródigo, ele refazendo o caminho de volta, indo ao seu pai, comparecendo diante do seu pai, com o coração quebrantado, com o coração contrito, reconhecendo diante do seu pai, até mesmo num ato de humildade, de quebrantamento, ele fala: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele foi com o coração quebrantado até o seu pai, refazendo o caminho de volta. Porque muitas pessoas, eles abandonam o pecado, mas não refazem o caminho de volta. Nós encontramos também uma passagem bíblica, quando a Bíblia fala a respeito da história de Zaqueu, Zaqueu, publicano, que roubou muita gente, Qual o caminho de volta que ele fez? Ele se colocou à disposição para restituir tudo aquilo que ele havia roubado das pessoas. Portanto, faça o caminho de volta. Talvez você tenha que ir a alguém refazendo o caminho de volta. Talvez você tenha que restituir algo. Talvez você tenha que consertar algo. Abandonou? Talvez você precisa devolver algo. Não sei. Você sabe a situação que você está experimentando. Portanto, esses são os 5 passos para sinalizar que uma pessoa experimentou um verdadeiro arrependimento. O meu desejo é que a partir dessa hora você possa ter esses passos como uma referência para a sua vida e para a vida daquelas outras pessoas que dizem que um dia se arrependeram do seu erro, da sua falta. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você. Querido Deus, amantíssimo Pai, nós estamos aqui meditando um pouco na Tua palavra. Usa desta passagem para edificação, para trazer quebrantamento a todos aqueles que estão nos ouvindo. Se tem alguém com dificuldade de viver uma vida de arrependimento, que a partir de hoje essa realidade venha mudar. Se alguém não tem dado esses passos, não tem tido coragem de dar esses passos, que a partir de hoje eles possam fazer. Eu oro por eles em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Use dessa palavra para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, tá? Esteja conosco e aguarde o nosso próximo vídeo, tá? Que com certeza abençoará a sua vida. E se você tem algum pedido de oração, mande para nós e nós teremos o maior prazer de estar orando por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te ajude e cele essa palavra no teu coração. Fique na paz e até o próximo vídeo.